questionamentos sérios em relação aos gastos nesse período. Em primeiro lugar, a compra polêmica do consórcio Nordeste, que causou prejuízo de mais de 50 milhões de reais aos 9 estados e cerca de 5 milhões de reais ao estado do Rio Grande do Norte. Eu entrevistei a governadora essa semana, ela se mostrou indignada com essa história toda e disse que o Rio Grande do Norte vai buscar cada centavo desse dinheiro que foi roubado aí por empresas na Bahia. Eu queria que o senhor falasse sobre o consórcio Nordeste, sobre as compras coletivas, e na sequência eu queria uma palavra do senhor sobre a CPI das ambulâncias, que já tem até assinaturas para a instalação na casa. Vamos começar pelo consórcio Nordeste. O consórcio Nordeste, o que ocorreu foi que naquele momento todos os estados, diante da inércia da União em comandar nacionalmente um processo de apoio aos estados, de assegurar insumos básicos, de assegurar equipamentos, os estados todos entraram numa corrida desesperada para adquirir respiradores, que era tido naquele momento como um equipamento essencial para salvar vidas. A população se lembra que inclusive as grandes potências sequestraram cargas de respiradores, bloquearam produção e nós tivemos imensa dificuldade de acesso. E surgiu a oportunidade pelo consórcio de uma aquisição internacional, comandada pelo consórcio, sob a liderança do governo da Bahia, e ofertava essa oportunidade para os estados. O estado, lógico, que aderiu, porque para comprar diretamente era impossível. Vocês se lembram que teve uma compra aqui do governo cidadão de 14 respiradores, que era anterior à pandemia, e que ela foi retida pelo Ministério da Saúde, teve que entrar na justiça para que essa entrega ocorresse muitas semanas depois. Então o estado aderiu e o consórcio foi lesado por uma empresa. Então não tem nenhuma responsabilidade do governo do estado nesse sentido. Naquele momento nós não tínhamos as condições normais para estar analisando a empresa, quer dizer, a gente aderiu um movimento de compra do consórcio comandado pela Bahia, e o consórcio foi lesado, e o estado também foi lesado, e estamos na luta para recuperar esse recurso. O senhor tem esperança que esse dinheiro vai voltar aos cofres do estado, secretário? Não, olha, isso não depende de esperança, depende de ação. Está sendo feita todas as ações possíveis, né? Inclusive com operação policial pelo governo da Bahia, com investigação. Acreditamos que vamos sim, em algum momento, recuperar esses recursos. Quanto ao segundo aspecto que você destaca, não passa de um factoide de hoje. A CPI das ambulâncias na Assembleia Legislativa? Exatamente, ou é desinformação ou outro intuito, porque está claro, nós fizemos, primeiro, havia uma necessidade, né? O SAMU constatava, SAMU Natal, SAMU Mossoró, SAMU do Estado, que não dava conta do volume de transportes naquele momento mais crítico da pandemia. A Defensoria Pública e o Ministério Público recomendaram a contratação do serviço. Nós passamos várias semanas buscando alternativa para contratar serviço de transporte sanitário, que não é alugar ambulância. Isso é ignorância ou má fé. É contratar um serviço que tem médico, enfermeiro, condutor, equipamento sofisticado. A lista que está no contrato é imensa. Isso está público. Então, nós contratamos um serviço que, estimativamente, em 6 meses, se você utilizasse o transporte das 6 ambulâncias, que é uma UTI, que tem que ter tudo, remédio, médico, ela poderia chegar a 8 milhões. Né? Mas no contrato que nós fizemos mediante chamada pública, fizemos cotação de preço, o preço contratado foi menor do que a pesquisa que nós fizemos em estados vizinhos, né? Só teve uma empresa que se apresentou e o contrato era mediante acionamento. Inclusive, antes do dia 15 de agosto, nós já vimos que com a diminuição do pico nós não iríamos mais necessitar. Só usamos 3 ambulâncias, mesmo no pico, e não as 6. A partir do dia 15, comunicamos que só iríamos utilizar 2, e a partir do 1º de setembro não iríamos mais necessitar, porque o SAMU daria conta. Passamos essas informações para o deputado. A fiscal de contrato foi escutada em audiência por mais de 3 horas, ainda esclareceu tudo. Até agora, com todos os acionamentos, o que nós temos a pagar é 414, acho que 412, 414 mil reais. Entre julho e agosto foi quando foi
utilizado o contrato. Dia 22, a própria empresa pediu a suspensão porque alegou que na modalidade de pagamentos que tínhamos contratado, por acionamento, ela não teria condições de manter o serviço. Então, onde é que está alguma coisa escusa nesse contrato? Quer dizer, teve alguém beneficiado? Tem indício de que houve alguma forma irregular na contratação? Não tem, porque tudo foi feito dentro do que a lei excepcional para a pandemia fazia. Nós podíamos, inclusive, contratar o serviço direto, mas nós fizemos chamada pública, adiamos essa chamada, teve comissão de avaliação, tudo público e transparente. Quer dizer, então, estamos super tranquilos, está no direito a Assembleia de investigar, mas entendemos que ela tem um intuito meramente político-eleitoral de buscar desgastar o governo e não de investigar. Esse contrato está sendo investigado já pelo TCE, pela CGU, e até agora não tivemos nenhuma manifestação que desabone o processo de contratação e muito menos a utilização do recurso que não chega a 10% do que foi estimado. Porque uma coisa é contrato estimado. O deputado, por desinformação, o Má-Fé, achou 8 milhões para alugar 6 ambulâncias, como se fosse uma ambulância comum e não um serviço de transporte sanitário avançado que exige uma UTI móvel.